Shalom, shalom. Oi, irmã Maria, tá me ouvindo bem? Fala pra mim. Hoje eu tô com esse fonezinho aqui pra pegar diretamente do celular. Tá me ouvindo bem? Shalom. Boa noite, irmão Antônio. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Shalom, shalom. Oi, Mônica, tudo bem? Tá me ouvindo? Neuzinha. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui direto no YouTube porque eu acho que vai ser mais rápido. O Facebook tem dado muito trabalho nessas últimas semanas. Temos tido que reiniciar várias vezes a transmissão e você perde muito tempo enquanto reinicia. A última live eu reiniciei 4 vezes, imagina, né? E hoje eu resolvi que eu não vou fazer isso, mas eu vou tentar falar aqui diretamente no YouTube e não vou. Hoje não tem Facebook, somente o YouTube, tá bem, pessoal? Tô só avisando aqui para vocês. Shalom, shalom, todo mundo que tá chegando. Aleluia. Shalom, Igreja do Avivamento. Irmã Beth, tá me ouvindo? Hoje eu tô com esse fonezinho aqui para tentar ajudar, né? Para que vocês não peguem o som ambiente propriamente dito, mas vamos ver aqui se consegue me ouvir melhor e mais canalizado, tá bem? Então, eu estou aqui hoje. Shalom, shalom, querida Marcela, Yara, vamos entrando, vamos entrando. Aleluia. Amém? Bem, queridos, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, no mês de milagres, né? Nossa visão é gerar o propósito de Deus para nossa família, para nossa nação e também para o nosso ministério. O ministério que Deus nos colocou. Shalom, irmã Ellen, tudo bem? Vocês podem passar esse link para as outras pessoas, tá bom? Shalom, shalom. Sejam bem-vindos. Tá me ouvindo, Valderiza? Me ouve bem? Aleluia. Olha só. Hoje nós vamos falar um pouquinho também daqui do nosso panfletinho. Semana passada oramos metade disso aqui, dessas causas aqui, né? E hoje nós vamos orar um pouquinho mais, tá? Orar um pouquinho mais. Deixa eu ligar aqui. Tá desligado. Só um minutinho. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Pessoal, não sei se vocês estão acompanhando ou não, mas de qualquer forma eu vou aqui com vocês ler o nosso texto de hoje, aqui que foi proposto para nós, né? Proposto nessa leitura, tá bem? Marcos, deixa eu ver, Marcos, capítulo 9, 17 a 27, tá bem? 9, 17 a 27 aqui do nosso modelinho, tá? Bem, pessoal, então, vamos lá.
Marcos 9 é mais um texto de milagres. São vários os textos de milagres que estamos declarando esse mês, nos movendo nessa palavra profética, crendo em milagres, crendo que Deus opera milagres quando nós clamamos, quando nós invocamos a sua misericórdia, o seu amor, o seu socorro, né? Então, vamos lá. Se você tem sua Bíblia aí, pode ler comigo. Marcos 9. O pessoal vai entrando, sejam bem-vindos. Eu já estou aqui diretamente, já comecei para ganhar um tempinho, depois vocês podem ver, voltar um pouquinho, tá bom? Mas eu já vou adiantando para ganharmos mais tempo. Então, versículo 17, Marcos 9. Tudo bem? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito imundo, mudo. Onde quer que eu o apanhe, provoca-lhe convulsões, de maneira que ele espuma, bate, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos para expulsar e eles não conseguiram. Não é? Jesus respondeu à geração incrédula: até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Né? Então, a incredulidade estava aí nessa atmosfera onde Jesus andava. Trazei-me um menino. Então, trouxeram o menino. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou uma convulsão. E o endemoniado, caindo no chão, rolava e espumava pela boca. Jesus perguntou ao pai: quanto tempo isso acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes ele lança ele no fogo, na água. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, né? Tem compaixão de nós. Essa é uma frase assim bem especial. Se você tiver com sua Bíblia aí e quiser grifar, você pode grifar: tem compaixão de nós. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha, sublinha essa frase também, ó. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, este é o mês de nós proclamarmos como este homem, como esse pai desesperado aqui proclamou a cura do filho dele, mesmo diante daquela cena tão terrível que era o endemoniamento e uma convulsão provocada ali por aquela potestade, né, que estava naquela criança. Mas ele proclamou a fé dele. Eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, nunca mais entre. Olha só, Jesus fechou a porta, né? Nunca mais entre. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus tomou o menino pela mão, levantou e ele ficou de pé. Aleluia! E eu quero deixar esse texto hoje aqui como uma ministração para o seu coração. Esse é um tempo de milagres. Nós estamos aqui para ver os milagres de Deus acontecerem também na nossa vida, na nossa família. Quantos aí de vocês esperam milagres de Deus na família de vocês? Quantos esperam um milagre de Deus na família? Eu espero um milagre de Deus na minha família. Quantas situações nós estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo ao Senhor a sua intervenção, o seu poder sobrenatural, né? E hoje estamos juntos aqui para dizer como esse homem: eu creio. Novembro, dezembro são meses em que estamos proclamando que Jesus pode fazer milagres, que Jesus pode fazer o sobrenatural dele acontecer, mesmo diante do impossível. Tem tanta situação, não sei na sua família, mas na minha família e em várias famílias que eu conheço, que não se tem muita esperança.
E quantas vezes nós recorremos às fontes, às soluções erradas. Mas o que é importante é que Jesus ainda faz milagres. Hoje, ele fez ontem, ele faz hoje e fará eternamente. Porque ele pode sim mudar as realidades, ele pode sim mudar as situações das nossas vidas, né? E eu quero assim louvar a Deus por essa palavra, que quando Jesus entra em contato ali com uma enfermidade que tinha uma origem demoníaca, e aquela criança ficou se debatendo, e Jesus age. Nós também somos chamados pelo Espírito nesse tempo a agir em fé. Haja em fé e falemos às enfermidades. Falemos aos espíritos imundos, mandemos eles embora da nossa família, da nossa casa, da igreja, da nossa vida, das situações em que nós estamos sendo oprimidos, das situações em que nós estamos como que sendo pressionados por algo, por alguma situação, por algo que tem roubado a nossa fé, roubado a nossa capacidade de vencer. E nesse mês eu quero proclamar e que a autoridade do nome de Jesus entre em operação conosco de uma maneira sobrenatural e nós possamos ver a mão invisível de Deus agir, livrando, curando, limpando, levantando, movendo-se a nosso favor. A procura desse homem por Jesus sinaliza algo que deve ser também a nossa atitude. Nós devemos procurar por Jesus. Quantas pessoas procuram a solução? Na bebida, em outras pessoas, somente nos remédios. Mas tem coisas que os remédios dão paliativo, mas só quem liberta de vez é Jesus, de determinadas coisas. Principalmente aquelas que têm um cunho espiritual. E existem enfermidades que têm, sim, uma presença ainda maior de demônios do que outras. E eu quero dizer na minha família e na sua família, na nossa vida, que nós estamos guardados pelo Senhor, amparados sobrenaturalmente pela presença do Senhor, e nós vamos usar a autoridade de Deus e mandar que os demônios saiam da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, do nosso caminho, do nosso levantar e do nosso deitar. Nós somos do Senhor. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos dá forças para vencer. E mesmo hoje, diante de uma sociedade tão incrédula, né? E às vezes até de irmãos mesmo, cristãos da igreja, que às vezes são tão incrédulos, mas nós temos que nos mover em fé. Jesus se movia em fé, mesmo em meio à incredulidade. Mesmo em meio às situações de muita incredulidade, devemos nos mover na fé, no sobrenatural. E Jesus disse, ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Traz esse menino para cá. E aí, na presença de Jesus, houve uma manifestação. Às vezes, quando nós buscamos a Deus com mais força, as coisas parecem que ficam piores. Mas esse piores é porque, diante da unção de Deus, os demônios se manifestam, às vezes, para tentar nos destruir. Assim como foi com esse menino, na hora que levaram o menino diante de Jesus, ele se manifestou, os espíritos se manifestaram nele. E na nossa vida, quantas vezes, quando nos aplicamos a orar, a buscar, a estar diante da unção, a estar diante da palavra, a estar diante daquele que realmente pode nos libertar, nós somos como que açoitados pelo diabo. Mas não temamos, porque Jesus está conosco e Ele está disponível para nos livrar, para nos libertar. O mesmo poder de libertação que operou em Jesus está hoje presente na igreja, presente na minha vida e na sua vida também, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver libertações acontecerem. Aleluia!
Mas Jesus perguntou, quanto tempo esse menino fica assim? O pai disse, desde a infância, não é? Mas tenha compaixão de nós. Outra atitude que devemos ter, pedir a Deus compaixão das nossas circunstâncias, das nossas lutas. Senhor, tem compaixão de nós, muda a nossa sorte. Estamos orando pelo Brasil, orando por São Paulo, orando pelas nossas vidas, famílias e pedindo a Deus, Senhor, tenha compaixão de nós, muda a nossa sorte. Essa deve ser a nossa oração. Tenha compaixão de nós, nos ajuda. Aí Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Tirou aquele homem imediatamente da dimensão do que é humano, do que é puramente mental, das explicações humanas que ele tinha, e disse, entre no sobrenatural. Esse mês, Jesus está chamando a Ensejeca em São Paulo para entrar na dimensão do sobrenatural. Do sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Jesus está nos chamando para entrar nessa dimensão do sobrenatural dele. Nós vamos sair da dimensão somente assim, do que é humano, das explicações humanas, terrenas. Ah, isso acontece porque é isso mesmo. Não, tem coisas que nós vamos vencer na oração, sim. Vamos vencer na oração, vamos vencer com o poder sobrenatural de Deus nos ajudando, com o poder do Senhor nos fazendo vitoriosos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos sair dessa dimensão de mente, sair dessa dimensão carnal, de analisar tudo e todos somente pela carne e vamos entrar nesse sobrenatural de Deus. Como foi esse homem? E Jesus disse, se crê, tudo é possível ao que crê. Saia dessa dimensão humana. O que é que você precisa hoje? O que é que você está precisando hoje? Como pessoa, você está precisando do quê? De uma ajuda, de uma libertação? Você está precisando exatamente do quê? De um socorro, de uma providência divina de Deus que venha na sua vida, que venha na sua história. Você está precisando de algum tipo de libertação? Saiba que Jesus está disponível para trazer para você essa resposta, para trazer para você esta provisão. Eu quero proclamar na sua vida um tempo de milagres. Que você e eu saiamos dessa dimensão do natural e possamos entrar nessa dimensão do sobrenatural de Deus, que se move, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que nos pega pela mão, que nos levanta e que nos faz vencedores no nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso aí, diga amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estou lendo com vocês Marcos 9, de 17 a 27. Estamos proclamando milagres. Estamos proclamando o poder sobrenatural de Deus para fazer milagres na nossa vida. Aquele homem, diante de um caso de endemoniamento na sua família, ele viu a impossibilidade. Muitas vezes, Deus vai nos deixar, permitir, que vivamos situações onde as nossas forças não resolvem o problema que temos, não resolvem a dificuldade que temos. E muitas vezes nós vamos ser aperfeiçoados na fé diante de uma tribulação. Que horror, não é? Sim. Mas que nós corramos para Jesus, recebamos dele força, recebamos de Jesus a solução, porque somente nele há solução. Como aquele homem estava ali com aquele menino, uma história que por anos, desde a infância que o menino tinha convulsão e não tinha cura. Tem muita coisa que Deus quer trazer respostas, que Deus quer trazer soluções na nossa vida, na nossa família, que só vai acontecer quando estivermos diante da pessoa certa, que é Jesus.
Só vai acontecer quando estivermos com um nível de compaixão, de entrega certa. E aquele homem buscou a pessoa certa. Na crise, busque a pessoa certa, que é Jesus. Vá para a fonte certa, a fonte que pode resolver o problema. Tome o remédio certo. E esse remédio chama-se Jesus, que é o primeiro e maior remédio que pode curar a alma humana, que pode resolver todo tipo de problema na raiz, inclusive os espirituais, esses que humanamente não têm saída e não têm solução. Em Jesus, nós recebemos a saída e recebemos a solução. Que você possa receber de Deus a força, a fé para se posicionar. Esse é um tempo de muita incredulidade, assim como era aquelas pessoas que estavam do lado de Jesus. Tempo de muita gente que não acreditava no poder sobrenatural de Jesus. Estamos vivendo isso hoje, mas há uma diferença entre quem crê e quem não crê. Existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E eu quero lhe chamar hoje para entrar nesse caminho da impossibilidade, do sobrenatural e ver o poder de Deus em operação na sua vida, na sua casa e na sua família. Tem coisa na nossa família que quem vai resolver é Deus. Não adianta eu e você ficarmos querendo resolver. O que cabe a Deus resolver. Há libertações que vão acontecer só diante de Jesus e pelo poder de Jesus. E às vezes a pessoa roda a vida todinha, passa anos da vida e não tem o posicionamento espiritual correto. E aquele homem foi para o lugar correto para receber um milagre. Qual é esse lugar, pastora? É o lugar da humildade. É o lugar do reconhecimento da unção que estava em Jesus. É o reconhecimento de que em Deus estão as nossas fontes. Em Deus está a nossa resposta. Em Deus está a exata solução para determinadas coisas da nossa vida. E aquele homem levou o filho que tinha convulsão, Marcos 9, 17 e 27. Depois você confere, já li o texto, já falei bastante coisa. Estou só recapitulando aqui porque alguns estão entrando aqui depois e eu estou falando de novo, rapidamente. O começo dessa live está no YouTube, você pode ir lá e ver, tá bem? Então, quero dizer para você que Deus está chamando a Ensejec São Paulo, Deus está chamando a mim e a você. Você pode ter entrado nessa live hoje, pareceu um acidente eu aparecer aí no seu feed, né? Mas sabe para que eu apareci hoje aí? Para dizer a você que Deus está lhe chamando para sair de uma coisa chamada incredulidade. A incredulidade faz com que não vivamos os milagres. Tenhamos uma mente totalmente restrita, ativa e sem abertura para o sobrenatural de Deus. Deus está lhe chamando para a presença dEle. Deus está lhe chamando para depender dEle, para esperar nele. O Senhor está dizendo, saia do lugar da incredulidade, saia do lugar dessa paralisia espiritual e entre na fé. Aquele homem olhou para Jesus e houve uma manifestação. Quando estamos diante de Jesus, muitas vezes, quando nos aplicamos a buscar na fonte certa, volto a repetir para os que entraram agora, nós experimentamos resistências espirituais. Aqueles demônios resistiram quando viram Jesus. Eles espumaram, levaram o menino para o chão, machucaram aquele garoto. E muitas vezes na nossa vida nós não espumamos, nós não passamos nesse nível de convulsão, de doença espiritual, mas passamos por outras coisas e dificuldades e achamos Deus não está nos ouvindo. Porque quanto mais eu busco a Deus, mais coisas difíceis acontecem. Porque às vezes, irmãos, coisas difíceis acontecem com quem crê em Deus e quem não crê, com quem busca Deus e quem não busca. Coisas difíceis acontecem todos os dias na terra, mas quando estamos diante de Jesus com o nosso problema, com a situação que precisamos de um milagre, a coisa é diferente. Nós temos luz,
nós temos força, nós não estamos abandonados. Não se impressione se houver uma manifestação por causa da sua decisão de buscar um milagre na sua vida. Aquele homem levou o filho, possesso, doente, com uma convulsão, tempo de morrer. Que dor aquele pai sentiu. Mas Jesus tirou o pai daquela mentalidade só humana e disse: vem cá, eu quero falar com você. Vem cá, porque existe uma saída para seu filho. E disse: você crê que ele pode ficar curado? Sim, eu creio. Eu creio. Novembro é o tempo de eu dizer: eu creio, Jesus. Eu creio que o Senhor pode fazer as curas. Eu creio que o Senhor pode se mover no sobrenatural. Eu creio que o Senhor pode fazer as coisas que a minha mente nem concebe. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas muito maiores que eu nem imaginei na minha vida. Você crê nisso também? Você crê que Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na sua vida? Amém? Aleluia! Então, assim como Jesus disse àquele homem, né, tão interessante, imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Né? Ajuda-me na minha incredulidade. Assim como Jesus ajudou aquele homem, Jesus está disposto a ajudar a mim e a você. Deus é muito diferente de nós, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso, ele tem compaixão, ele não vê as situações como exatamente nós vemos, ele vê com um olhar muito mais profundo, ele vê com um olhar de solução, porque nós somos dele, nós viemos dele, o nosso destino é ele. E ele sabe consertar a nossa vida, ele sabe consertar a nossa história, ele sabe consertar a bagunça que se transformou a nossa vida muitas vezes. E aquele pai com aquela criança convulsionada, proclama: eu creio. Esse mês de novembro e esse mês de dezembro, Deus está nos chamando para proclamar essa palavra de milagres. Eu proclamo hoje milagres na minha vida, na minha família, que precisa de tantos milagres, tantos familiares meus que precisam de intervenções divinas, na igreja, na sua família. Eu estou aqui para proclamar milagres. Eu creio. Aquele homem proclamou o que ele queria ver realizado. Use a sua boca para proclamar o que você quer ver realizado. Quantas vezes falamos coisas que nunca deveríamos falar? Às vezes temos uma linguagem puramente crítica. Às vezes temos uma linguagem puramente racional, parece que não cremos, perdemos o elemento sobrenatural na nossa vida, perdemos a dependência de Deus, nos tornamos secos, críticos, a nossa língua passa a ser muito picante, ou falamos coisas totalmente contrárias à nossa fé. Oramos uma coisa e falamos outra. Mas Deus quer alinhar a nossa linguagem para que tenhamos uma linguagem de fé também. Presta atenção, Deus quer nos tirar da incredulidade esse mês. Todo tipo de incredulidade, seja pelo que for. O Senhor quer arrancar o nosso coração desse estado de desmaio. Eu já tentei tanto, não vou tentar de novo. Pois entre no sobrenatural. Amém? Vamos ousar, não é? Tem aquela canção que diz: vou me lançar, vou me lançar no sobrenatural. Existia uma canção antiga, até esses dias eu estava ouvindo no carro, uma coleçãozinha de músicas que meu marido tem no carro, e estava lá: rompendo em fé, minha vida se do seu poder, esqueci, que é uma canção antiga. Rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé.
Aquele homem rompeu em fé. Um pai com um filho numa situação de aprisionamento. Você enfrenta a incredulidade, o cansaço. Tem situações na nossa vida que cansam. Prisão é uma coisa que cansa. Bebida é uma prisão, cansa. Drogas é uma prisão, cansa. Quantas vezes eu já vi certas mães desmaiadas assim na minha frente, com filhos que viviam no tráfico, que não tinham nenhum tipo de resposta. E aquelas pessoas desmaiadas na própria incredulidade, cansadas, porque as prisões elas nos cansam, elas desgastam a nossa emoção. A esperança tardia traz desânimo, né? A resposta tardia traz desânimo para nós. Mas quando Deus responde é diferente. Nós estamos aqui, mesmo vivendo qualquer situação de cansaço, vivendo qualquer situação de incredulidade, você entre hoje no sobrenatural do Senhor. A mão de Deus está estendida a nosso favor para nos tirar desse nosso cansaço. Esse cansaço emocional, esse cansaço que às vezes espiritual mesmo, de proclamar, de orar por determinadas coisas e não consegue. E eu quero proclamar hoje sobre você milagres na vida do seu filho, a vida da sua filha, seu esposo. Às vezes é uma situação no casamento, ou na família mesmo, um pai, uma mãe, uma situação que você não sabe resolver, não consegue dominar. E eu proclamo a fé sobrenatural de Deus hoje, lhe tirando dessa visão de impossibilidades. E você recebendo o sobrenatural do Senhor para crer e ver os milagres. Os milagres. O milagre acontece. O milagre acontece. Eles são reais, sim. Você que entrou nessa live, aparentemente por acaso, eu quero deixar uma semente plantada no teu coração hoje. É uma semente do sobrenatural de Deus. É uma semente de fé. É uma semente de mudança. É uma semente de resposta de Deus. Deus pode te tirar desse charco, Deus pode te tirar dessa situação de falta, dessa situação de cansaço, dessa situação de prisão. Você vai vencer, né? Estão me lembrando aqui no YouTube, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder. E assim como aquele homem com aquele menino desesperadamente rompeu em fé e se lançou nas mãos de Jesus, na frente de Jesus, eu não sei se ele se jogou no chão, eu não sei se ele ficou em pé ou deitado, eu só sei que ele foi desesperado e clamou um milagre. E nesse tempo nós estamos clamando milagres. Eu estou clamando a intervenção de Deus na minha nação. Estou clamando a intervenção de Deus na minha família, no ministério. Eu estou clamando uma mudança. Eu estou clamando pelos milagres, crendo que Deus tem o poder, Deus tem a resposta, Deus tem os meios, a autoridade, a riqueza, a saúde. Deus tem tudo o que você e eu precisamos ou imaginamos para mudar o nosso destino, para mudar a nossa história. Eu proclamo sobre você milagres, um manto de milagre de Deus. Venha sobre você. Vamos sair dessa mentalidade. Ah, já cansei de orar. Ore mais uma vez. Entregue mais uma vez. Creia mais uma vez. Creia que Deus pode fazer. Creia que Deus tudo faz. O Senhor é fiel. Que Deus responde oração. Que Ele pode transformar qualquer situação. E aí eu quero chamar aqui um dos últimos pontos desse texto. Ele subjuga os demônios. Está aqui. A Bíblia diz que ele repreendeu e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não volte nunca mais. Nós estamos aqui orando e repreendendo o mal. Eu quero repreender na minha vida,
na sua família, na minha família, na igreja. Eu quero repreender toda a operação de demônios, do espírito mudo que não nos deixa orar, que não nos deixa proclamar, ter forças para falar o que Deus nos manda falar e proclamar, de repreender o espírito da desistência que coloca a nossa boca travada como se nós não tivéssemos esperança para absolutamente nada. O espírito mudo e surdo, o surdo que nos faz ouvir a Deus e não ouvir ao mesmo tempo. Tem ouvido e não ouve. Isso fala da dureza, fala de uma falta de sensibilidade, de uma incredulidade, de uma dureza de coração. Não é? Claro que aqui era o espírito mudo e surdo fisicamente. Existem doenças que nós vamos repreender mesmo. Repreenda na sua vida. Repreenda as doenças. Dê o nome delas. Jesus deu o nome desses demônios e disse: eu lhe repreendo, e expulsou da vida desse menino. Então, esse mês, nós estamos dando nome aos bois, dando essa expressão que nós usamos, né? Dando nome aos demônios e dizendo: espírito de desistência, saia, incredulidade, fora da minha vida, da minha família, da minha casa, espírito maligno de câncer, toda praga, toda peste desapareça, toda falência desapareça no nome de Jesus, e que sejamos revigorados pelo Senhor e pela força do seu poder. Quantos creem aí comigo? Amém? Alguém pode dizer amém aí? Do outro lado, deixa eu ver aqui quem está me ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Quantos concordam com essa oração e recebem na sua vida essa palavra? Aleluia, essa palavra de fé, essa palavra de poder, de que Deus está mudando o seu destino. Amém, Marcela, Cida, Yara, Vânia, Viviane, Ana Maria, Rodolfo, Mônica, Elvira. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui para falar a sua vida. Eu me levanto nessa hora em fé. Como Jesus se levantou naquela hora, eu não sei se era de manhã, de tarde ou de noite. Eu só sei que ele entrou na cena da vida daquele homem. Assim como ele hoje entra na cena da sua e da minha vida. E traz uma mudança, e traz uma transformação sobrenatural do céu, aleluia, do céu sobre nós. Eu quero essa transformação. Quantos de vocês aceitam e querem esse toque sarador de Jesus? É algo assim que é Deus que faz, é Deus que faz. O Senhor é poderoso para mudar nosso destino e é poderoso para mudar a nossa vida. Amém? Eu estou no YouTube, no canal Ensegec SPTV. Se cair essa transmissão, você vai para lá. Tá bem? Amém? Para terminar, aqui, vamos só terminar essa breve reflexão. O pai disse: eu creio. Vendo a multidão, Jesus repreendeu: sai e não volte nunca mais. Faça um decreto nesse tempo a respeito da miséria, a respeito dos espíritos de enfermidade, de destruição que tem oprimido sua família, sua vida. E diga: saia e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, doença de garganta, doença alérgica, doença nos ossos, nos ovários, nas trompas, no útero, no aparelho reprodutor feminino, na próstata dos homens, toda doença de osso, toda doença nos neurônios, na cabeça, saia agora em nome de Jesus e não volte nunca mais. Se você tem convulsões, eu proclamo agora cura e milagre na sua vida. Eu repreendo o espírito da convulsão.
Eu repreendo esse espírito maligno que afeta a sua mente, afeta os seus neurônios e provoca convulsões físicas em você. Em nome de Jesus, assim como Jesus repreendeu o espírito mudo e surdo, eu repreendo na minha vida e na sua qualquer espírito de enfermidade física, de toda doença crônica, diabetes, hipertensão, doença de fígado, de pâncreas, nos pulmões, no esôfago, estômago, gastrite, doença nos ossos, alejo, toda irritação, doença na pele, seja o que for o nome dela, repreenda, se levante nesse tempo como uma pessoa de fé, saia de debaixo da cama, saia dessa posição de medo, de quem é vítima, de quem parece que o tempo todo tem que estar se defendendo dos demônios. Jesus nos deu uma posição de autoridade nele. E nós estamos aqui para proclamar a vitória do Cordeiro na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e sobre as enfermidades também. As enfermidades de todo tipo de opressão, pensamento suicida, toda perturbação de pensamento suicida, hoje eu repreendo. Eu entro agora na sua casa pela fé, eu coloco a mão na sua cabeça nesse instante, assim como Jesus orou por aquele menino e obteve cura sobrenaturalmente, aquele milagre, aquele menino foi liberto. Eu coloco a mão na sua cabeça e proclamo que esse espírito de suicídio saia agora, em nome de Jesus, desapareça e não volte mais. Todo espírito de sonhos malignos, nas madrugadas, na noite, suas madrugadas têm sido roubadas. Proclama agora libertação. Seja liberto pela força e pelo poder do nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Vamos ver quem está por aí? Amém. Quantos estão aqui com a oração comigo? Aleluia. Glória a Deus. Receba a libertação. Amém, irmãos? Está me ouvindo? Fala um amém aí. Digita aí um amém. Para eu saber que você está aí me ouvindo, que você está me acompanhando nesse momento. Que a unção de Deus entre em operação na sua casa. Que a unção de Deus entre em operação na sua escola, onde você trabalha, no que você faz, nos bolos que você vende, nas roupas que você vende, fabrica, costura, nas unhas que você faz, qualquer atividade que você tenha, qualquer tipo de opressão que você esteja enfrentando nessa noite. Eu proclamo libertação, que os demônios recuem, desapareçam e saiam da sua presença. Eu proclamo que a sua casa é livre de toda potestade, de toda presença do opressor. Que até as paredes da sua casa sejam marcadas pela presença de Deus, pela unção de Deus. Espírito de tristeza, de desistência, de morte, de falência, de sujeira, saia da sua casa. Em nome de Jesus, o espírito que traz pensamentos de pornografia, de prostituição, de traição, adultério, toda parte de desgraça, desapareçam agora, em nome e na autoridade de Cristo Jesus. Eu falo cura. Como Jesus expulsou aquele espírito imundo, hoje eu expulso da minha vida, da minha casa, da minha família, da sua família que está me ouvindo aí. Seja você quem for, passou pela minha frente, vai receber uma palavra de fé, uma palavra de restauração, de mudança, de milagres, uma palavra de transformação, porque a unção de Deus transforma, porque a unção de Deus nos muda, a unção de Deus faz milagres acontecerem. Novembro e dezembro, nós estamos agarrados com nas pontas do altar. Essa é uma expressão que se dizia
para clamar uma intervenção divina a nosso favor. Estamos clamando milagres, clamando milagres. Todas as lives vão ser para milagres, voltadas para milagre. Nossas reuniões, nossos cultos, é palavra de milagre, é palavra de transformação, de cura, de libertação. Ah, mas eu ainda não vi, mas o Senhor está nos chamando para dizer como aquele homem, eu creio. Você crê? Então confesse, proclame. Quando nós nos envolvemos na atmosfera de proclamar milagres, irmãos, as coisas mudam ao nosso redor, a temperatura espiritual ao nosso redor, ela é transformada, ela é mudada. Daqui a pouco você começa a sentir mais força, a se sentir mais constante, porque existe em você um poder da unção do Espírito Santo. Esse tempo, Deus está chamando a igreja para sair de debaixo das camas ou de cima das camas, para ir para o lugar da oração, para ir para o lugar da intercessão, da proclamação profética. Proclame milagres e viva milagres. Clame por milagres, como aquele pai clamou desesperado. E nós vamos ver. Eu quero milagres. Eu preciso. Não sei se é a Cassiane, né, que tem uma canção que diz: Mestre, eu preciso de um milagre. Né? Não sei se é ela que tem essa canção. Então, muda minha vida, meu viver. Não é? Mestre, eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre? Então você está na porta certa, batendo na porta certa. Mateus 7,7 está escrito: pedi, pedi e recebereis. Batei, batei e a porta se abrirá. Porque qual é um filho que pede um pão e o pai dá uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Clame. Com isso, Jesus estava querendo dizer: ore, não deixe o culto de oração, não deixe o seu momento devocional sozinho, se envolva com sua igreja, se envolva com as proclamações proféticas, abra a boca. Ah, eu não tenho força, não. Receba força nessa noite. Eu oro por você para que a unção de Deus venha lhe levantando, renovando sua força, renovando sua fé, renovando a sua mente, seu coração, seu equilíbrio, até seus hormônios, para que você possa receber os milagres ainda maiores. O Senhor está lhe levantando, o Senhor quer lhe fazer como uma pessoa profética, uma intercessora, profética, um intercessor, um homem de oração, uma mulher de oração, independente do título. Às vezes você na vida não vai receber título de ninguém, mas você tem uma posição em Deus. O maior título que nós precisamos de fato ter e sustentar que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros. Nós temos um Pai que se importa conosco, nós temos um Pai que se importa com a nossa vida, com o nosso destino, que se importa com o que nós fazemos, que tem prazer em nos abençoar. Você é filha, e se você é filha, você é herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Amém? Você crê nisso? Receba força, receba fé, receba do Senhor uma ajuda, uma provisão sobrenatural dele nesta noite. Que a palavra profética atravesse as distâncias físicas que nos separam nesse instante e o seu coração possa ser visitado pelo céu, possa ser visitado pela poderosa presença de Yahvé, que tudo faz, que tudo sabe, que tudo tem em suas mãos, que tudo pode curar, que tudo pode fazer, que tudo pode libertar, que todos os demônios reconhecem. E eu coloco hoje a sua vida debaixo desse poder, debaixo dessa autoridade, dessa dimensão de fé do sobrenatural de Deus vindo sobre você agora. Jesus te levanta, a mão do Senhor está estendida para lhe levantar, está estendida para lhe tirar desse lugar de opressão, de pensamentos negativos, de pensamentos de fraqueza,
fraqueza, de opressão, de pensamento distorcido. Você que sempre está pensando que todo mundo está aprontando com você. Às vezes as pessoas não estão nem lembrando de você, mas na sua mente os demônios agem e faz você fazer leituras erradas a respeito dos outros. E provoca sentimentos errados dentro de você. Eu oro nesse instante para que o poder de Deus entre em operação, invada a tua mente, invada teu cérebro, invada a tua emoção, invada teu coração, penetre os teus nervos, penetre a tua alma, penetre a tua mente, teus neurônios sejam libertos de toda qualidade de opressão maligna e você receba fé, e você receba luz, e você receba graça, e você receba o socorro divino vindo apressadamente lhe levantar, apressadamente lhe salvar, apressadamente mudar a sua sorte. Aquele homem recebeu uma provisão de Deus. Irmãos, bendito é o dia e a hora em que nós somos supridos por Deus. Eu oro agora, eu oro nesse instante por você. Eu oro nesse instante pela igreja aqui em São Paulo. Eu oro nesse instante por minha família e eu peço que os céus se abram sobre as nossas cabeças. Que os céus se abram sobre nós e que sobre nós venha luz, que sobre nós venha graça, que sobre nós as trevas recuem, desapareçam, saiam da nossa presença e nós possamos ser levantados por Deus como intercessores, como homens e mulheres de oração, como pais e mães que creem, que se movem no profético, que se movem na proclamação profética e que não são destruídos e vencidos pela doença, pela opressão, pela ação dos demônios, que não são paralisados, neutralizados pela ação do mal. Receba força, receba fé, receba do Senhor uma provisão do céu para lhe levantar hoje como uma pessoa profética. Quem é de oração, quem crê no sobrenatural de Deus, vê a impossibilidade e não é esmagado por ela. Nessa noite, Jesus lhe tira de debaixo do impossível. Jesus lhe tira de debaixo dessa pressão, desse peso que tem tirado de você a alegria, a leveza de servi-lo, a beleza, a inspiração de servi-lo. Que toda opressão saia, que saia toda voz que não é a voz de Deus e que tem paralisado homens e mulheres que tem chamado, que Deus tem chamado para realizar nessa terra coisas grandiosas e específicas que têm sido paralisados por anos por causa de mentiras, sentimentos errados, pensamentos errados, uma mentalidade errada e às vezes a própria ação direta de certos demônios que agem para trazer aprisionamento emocional na vida e nos faz atrasados e nos faz pessoas deficientes espiritualmente, que não andam, que não se desenvolvem, que não crescem, amadurecem. Quantos crentes vivem enjaulados em cadeias espirituais, assim como este menino, esse jovem dessa história que nós lemos hoje, Marcos 9, 17 a 27. Depois você confere, tem mais gente entrando aqui no Face e eu quero só dizer de novo qual é o texto, né? Estamos falando quase há 1 hora sobre esse texto, mas eu quero falar para você sair dessa posição. Essa posição de impossibilidade e entrar na dimensão da fé. Deus está nos levantando, Deus está nos fortalecendo. Façamos como esse homem. Vamos sair da incredulidade. E diga, eu creio. O homem disse, eu creio. E recebeu fé. E o milagre aconteceu. Tem coisas que podem acontecer na nossa família que o povo que nós oramos talvez nem saiba, nem nunca vão saber que receberá a oração e que receberá a bênção e a resposta por causa da sua oração. Mesmo que as pessoas para quem nós oramos ou por quem nós oramos nunca saibam
que foi através da nossa oração que Deus respondeu um clamor e mudou a sua sorte e trouxe uma libertação, independente delas saberem ou não. Quem ora não está interessado exatamente em ter uma gratidão, um reconhecimento de alguém, uma palma, não. Isso aí você faz e deixa diante de Deus. Mas muitas vezes nós vamos orar por quem nem vai saber que estamos orando, na nossa família mesmo. Mas o importante é que, mesmo que sejamos intercessores anônimos, mas diante de Deus está escrito, diante de Deus fica o memorial. Ninguém apaga o que nós fazemos espiritualmente. Ninguém apaga. Pode aqui na terra ninguém não falar, não importa. Tem coisas, e principalmente quem é envolvido com oração, vai fazer muita coisa que ninguém nunca vai saber que foi você que fez. Que às vezes um clamor nosso traz um milagre numa área, traz um milagre na vida de uma pessoa que às vezes mal lhe conhece, mas Deus coloca no seu coração aquele amor por orar por aquela pessoa. E vem uma libertação, um milagre, uma cura naquela vida, porque Deus tem prazer em abençoar. Deus responde oração, Deus respondeu a busca desse pai desesperado aqui, com um filho que sofria de convulsões, atormentado. Que coisa terrível a tal da convulsão. E essas manifestações terríveis, aqui o garoto ficava como louco, era lançado no fogo, era lançado na água. Quantos de nós temos parentes, temos tido pessoas na nossa família que têm sido lançadas na água e no fogo por demônios? Quantos de nós temos pessoas do nosso convívio, amigo ou irmão de ministério ou qualquer coisa que tem sido lançado na água e no fogo? Ou seja, debaixo de opressão, pessoas que têm sido açoitadas. Este mês estamos orando por aqueles que têm sido açoitados espiritualmente, que têm sido pressionados e aprisionados por demônios, para que haja libertação. Aonde Jesus chega, a história muda. Aonde a unção de Jesus é invocada, a história muda. O intercessor é esse que invoca a unção de Jesus. Aquele pai, nessa cena aqui desse texto, ele é um intercessor. Um intercessor que creu que Jesus podia libertar o filho e disse: Senhor, tem misericórdia. Tira de mim essa incredulidade e faz alguma coisa pela minha família. Nesse tempo nós estamos crendo, Senhor, tira de nós essa incredulidade, tira de nós essa dureza. Nos faz viver na dimensão da fé. Deus tem dias melhores para você. Você sabia? Você acredita nisso? Sim, Deus tem dias melhores para você. Deus tem dias melhores para minha família. Deus tem dias melhores, dias de refrigério, dias de paz, dias de cura, dias de milagres, dias de descanso, dias de provisão. Ah, mas porque o governo? Não, mas é porque o dinheiro. Não, irmão, isso aqui, não, o que eu estou falando não depende só de dinheiro. Não dep... Isso aqui que eu estou falando, eu estou querendo lhe tirar dessa dimensão de analisar tudo e ficar somente racional, analisando tudo com a mente e acabou. Deus está nos chamando para entrar na dimensão do milagre, da fé, do sobrenatural. Governe a sua família pela oração e pelo clamor a Deus. Como esse pai chegou nos pés de Jesus e disse: está aqui meu filho, olha a situação dele, que tragédia. Vamos correr para Jesus, Inês. Vamos correr para Jesus, Maria. Vamos correr para Jesus, Vera. Porque só nele tem respostas para nós. Porque só nele tem curas para nós. Só nele tem força. Só nele tem a libertação que nós precisamos. Só em Jesus tem a autoridade que nós precisamos para vencer as trevas. Onde existe um intercessor posicionado, as trevas recuam. Aquele pai funcionou nesse instante como um intercessor. Sim, como um intercessor que se posiciona. Amém? Como um intercessor que
desesperadamente clama a Deus. E Deus ouve. Jesus ouviu aquele homem, Jesus ouviu aquela vida. E assim comigo e com você, por causa do seu clamor, sua família está sendo abençoada. Não desista de orar, não desista de crer. Se mova no sobrenatural de Deus, se mova na fé, se mova na palavra profética, se lance nas promessas. Andar nas promessas é como quem pega uma prancha de surf e vai só surfar nas promessas. Sai de uma onda, entra noutra. Pega uma promessa, entra noutra. Sai de um versículo e entra noutro. E assim nós vamos vencendo as trevas, o mal. Nós vamos vencendo a adversidade. Quem se alimenta da fé tem esperança, irmãos. Quem se alimenta da fé não vive contando seu dinheiro. 2 e 2 são 4. Quem se alimenta da fé sabe que Deus é poderoso para suprir suas necessidades, acima de tudo mais que você pensa ou do que você imagina. Eu libero uma palavra sobrenatural nessa noite do céu, de Deus. Eu libero uma palavra que venha do trono sobre você hoje, para você ser envolvido pelo manto do amor de Deus. Envolvido pelo manto da presença santa, poderosa, gloriosa do Espírito Santo de Deus. Que a sua casa nesse instante, aonde chegar a minha voz, seja totalmente cheia do Espírito Santo. Receba paz, paz para sair dessa necessidade de brigar com todo mundo. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos vencer na briga, nós vamos vencer calados. Tem coisas que nós vamos vencer perdoando. Tem coisas que nós vamos vencer orando apenas. Outras nós vamos vencer tendo sabedoria, tendo a estratégia certa, porque se mover põe tudo a perder. E isso nós só aprendemos com Deus. Experiência é caminho andado na oração também. Se você tem esse coração aberto para Deus, abra-se para o sobrenatural. Eu declaro que o seu futuro vai ser mudado, o seu futuro financeiro vai ser transformado. Deus é poderoso para mudar a sua história, para que você não tenha o mesmo destino do seu pai, do seu avô, dos seus tios. Não é porque aconteceram desastres na sua família que esses desastres vão acontecer com você. Deus é maior do que os desastres da minha família. Deus é maior do que todos os naufrágios financeiros que os nossos parentes possam ter sofrido. Toda maldição que veio sobre nossa família, ela foi quebrada na nossa vida por causa de Jesus. Eu chamo hoje a força dessa libertação que vem do trono para alcançar o seu coração, que ouviu essa live hoje, que ouviu essa palavra. Receba uma palavra de milagres. Receba uma palavra de fé. Grite como aquele homem gritou e disse: eu creio. E Jesus pegou a palavra e disse: pronto, aqui tem uma avenida para o meu poder operar. Aqui tem uma avenida para eu agir. Deus pode agir pela soberania? Pode. Nem sempre Deus age pela soberania. Ele entregou ao homem o livre-arbítrio. Ele é Senhor, ele age pela soberania, mas tem coisas que ele nos dá liberdade. Mas eu quero dizer a você que quando você grita e diz: eu creio, eu estou querendo levantar, eu que digo assim, levantar, a maneira de dizer, porque é Deus que levanta, mas de levantar homens e mulheres que entrem nessa linha da fé, nessa linha do mover do sobrenatural, do mover da oração, das respostas, do mover do agir de Deus, porque Deus responde a oração, Deus age. Aquele pai talvez não tivesse mais esperança nenhuma, mas se encontrou com Jesus. Nesse tempo, Jesus está se apresentando para nós. Novembro de 2002. 12. Que 12? 20. Eita, fui lá atrás no tempo. Novembro de 2020, dizendo: ó, presta atenção, eu estou aqui, eu creio. Foi essa a palavra do Pai. Eu creio. Aí depois ele diz outra palavra-chave: tem compaixão de mim e tira essa incredulidade do meu coração. Tem compaixão de nós. Às vezes ficamos
somente analisando e conversando besteira, bobagem, falando só sobre as desilusões da nossa vida e do que nós não recebemos de Deus. Mas o Senhor está dizendo, vamos sair disso e vamos nos lançar no mover do sobrenatural. Nossa linguagem de fé, sonhos de fé, músicas de fé. Enche a sua casa com adoração, com louvor. Entre no sobrenatural e diga, Senhor, eu creio que tu podes curar meu marido, eu creio que tu podes curar. Aí você vai dizendo o que você quer ver. Eu creio que o Senhor pode me libertar. Eu creio que os demônios estão subjugados diante da presença poderosa do Senhor Jesus de Nazaré. Que a doce presença de Deus venha sobre você agora. O espírito imundo saiu gritando e agitou o menino. E o menino ficou como se estivesse morto. Olha, na hora da libertação, o diabo dá um show às vezes para nos impressionar e para nós pensarmos que não tem resposta às nossas orações. De novo, eu digo, isso é engano. Por 2 vezes aqui aconteceram manifestações. Todas diante de Jesus. Às vezes na nossa vida, nós vamos ver coisas bem feias e difíceis. Exatamente na hora da libertação e da mudança. Não se impressione. Jesus está no seu barco. Jesus está na sua história. Jesus está na cena da sua e da minha história. E isso é o que nos traz esperança. Isso é o que nos dá vontade de prosseguir. Ele está na nossa cena. Ele nos sustenta pelas mãos. Olha, o espírito imundo fez um show. E o menino deixou o corpo do menino. E aquele corpo cansado, desgastado. Imagina, né, daquela coisa toda, aquela convulsão, e o menino ficou como morto, molinho ali, né? Molinho. A palavra da libertação da boca de Jesus nos faz às vezes desmaiar, nos faz nos quebrantar diante de Deus. Nessa situação, a carne do menino ficou quebrantada, ou pelo menos ficou amolecida, né? A nossa carne amolece diante do poder de Deus. Das libertações, Deus pode fazer. Ele é a fonte de toda autoridade. Ele é a fonte de todo milagre. Eu coloco essa igreja debaixo dessa cachoeira de fé, dessa cachoeira de poder, dessa cachoeira de libertação, dessa cachoeira de vida que vem do céu, para que você possa receber no seu coração, para que das águas do céu desça cura, desçam milagres, desçam libertação, desçam sobre o seu coração agora. Todo lugar onde tiver um demônio oprimindo na sua mente, que ele seja repreendido e expulso. E que a tua carne fique amolecida. Que o seu coração se quebrante para reconhecer que Deus é poderoso. E que tenhamos esses impactos com o poder de Deus. Aquele menino teve um impacto com o poder de Deus. Eu estou orando para que essa igreja tenha um impacto com o poder de Deus. Para que eu tenha um impacto com o poder de Deus, um avivamento poderoso venha nos visitar, venha nos sacudir, venha nos levantar e tirar dessas mentalidades tão pobres que nós temos, tão medíocres, tão carnais, essas conversas tão carnais, que às vezes nos fazem viver nesse nível só de bobagem, e entrar no sobrenatural. Se mulheres posicionadas dentro de casa, homens posicionados, jovens posicionados dentro de suas famílias, aonde tem alguém com fé, Satanás não faz o que quer. A operação dos demônios naquela família parou ali diante de Jesus. E eu declaro que nós vamos ter um impacto tão poderoso com a presença de Jesus nessas semanas, nesses dias de oração. Que a história da nossa família vai ser mudada.
Eu falo milagres na sua vida na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu falo milagres na hora de você dormir, que você receba o sono do justo, da paz. Eu falo milagre para você ter paz, para você não querer forçar as pessoas, para você não viver em brigas, para você não viver em falência, em miséria, nem em opressão de enfermidades. Eu falo milagres agora, pelo poder que emana de Jesus, assim como Jesus se apresentou diante daquele menino naquele exato momento. Que nessa exata noite Jesus se apresente para você. Jesus se apresente para a sua família. Jesus se apresente para quem você tem orado, essas pessoas, essas causas que você constantemente tem colocado diante de Deus. Assim como aquele pai colocou aquele menino diante de Deus. Que você tenha a resposta, que Jesus se apresente, que a unção da cura, que a unção dos milagres, que a unção do sobrenatural de Deus alcance você, alcance a sua casa, alcance o seu coração, seja levantado, lavado, guiado, suprido, seja agora curado pela presença do Senhor, que tudo pode, que tem autoridade sobre as coisas visíveis, sobre as coisas invisíveis. Deus pode, porque Deus é. Ele é. E assim como Jesus falou àqueles espíritos, como igreja nós damos eco àquela voz que disse: cala-te e sai, espíritos imundos e surdos. Eu declaro hoje que também seja repreendido e expulso todos os espíritos que têm provocado mudez e surdez na minha vida e na sua vida. Todo espírito mudo que tem enjaulado a sua oração, a sua fé, a sua boca, receba a libertação. Todo espírito surdo que tem lhe feito renitente, reincidente no pecado, duro, cruel, egoísta, vingativo e que parece que você não tem nada de Deus, que seja repreendido, seja visitado pelo céu nessa noite, é a minha oração. Aleluia. Ao último versículo. O menino ficou como morto e muitas pessoas diziam: ele morreu. Muita gente vai dizer: você orou, mas não teve resposta. Deus tem a última resposta. Deus tem a última resposta na minha família. Tem coisas que você está orando e você já disse: morreu, acabou tudo. Agora, esse negócio aí não tem resposta nenhuma. Engana-se. Quem vive pela fé e quem crê nos milagres espera a última palavra. E a última palavra é do céu. A última palavra não é da terra. Não são as pessoas. Às vezes até a pessoa que nos ama, né? Que quer o nosso bem. Mas não é o homem que tem a última palavra sobre nós. Não são seus amigos, nem seu filho, nem seu marido, nem sua esposa. Por mais apaixonado que você seja por alguém, mas a última palavra sobre o seu destino quem tem é Deus. A última palavra sobre você, quem dá é Deus. Os amigos e as pessoas que assistiram disseram: o menino morreu. Acabou, está morto. Ei, quem sabe a real história da nossa história e da nossa vida é Jesus. Aí Jesus entra na cena de novo. Ele entra na cena de novo. E ele se atravessa naquela cena ali. Oh, que coisa tão linda. Jesus toma o menino pela mão, levanta e ele fica de pé sarado. Que coisa maravilhosa. Jesus é quem vai e levanta o menino daquela situação que aparentemente não tinha esperança nenhuma. Vai ser assim conosco. Vai ser assim na sua vida. Nessa noite, Jesus está entrando
aí em operação na sua história e te levantando dos lugares de morte, dos lugares de desmaio, dos lugares vazios do teu coração e da tua alma. E dizer, não, quem tem a última palavra na sua vida sou eu. E te tirando dessa coisa de desistir, desse pensamento crônico de medo, de falência, de morte, de raiva. O Senhor está tirando você de tudo isso. Nessa noite a mão de Deus está estendida para você. A mão do Senhor está estendida e Ele está lhe levantando. Oração nos faz vencer. Oração nos faz andar em vitória e sair do estado de derrota. Receba fé, receba o seu milagre. Eu não sei qual é o nome do seu milagre, mas eu sei que Deus pode fazer e que Ele tem interesse de fazer. Esta foi a nossa meditação e a nossa oração dessa semana e de hoje. Eu estou acompanhando aqui essa programação. Dia 18, quarta-feira, Marcos 9, 17, 27. Amém? Creia em milagres e viva milagres. Eu lhe abençoo com a noite de paz. Eu lhe abençoo com a noite de graça. Eu vou estar soltando aí pelo YouTube um vídeo gravado por mim sobre algumas questões que as pessoas têm perguntado sobre o socialismo e toda essa conjuntura nacional, mas não vou fazê-lo aqui agora. Deixei para fazer um vídeo à parte e vou estar postando aí para quem tiver interesse de assistir. Nossos vídeos estão em Sejec SP TV. Os meus, particularmente, eu tenho um canal, mas pouco uso. Posto as coisas mais somente na da igreja nesse tempo, tá bom? Quero agradecer a você pela companhia, por você estar aqui comigo esse tempo, pela paciência. Um abraço para vocês. Tenham uma noite de paz. Estejam orando. Domingo, se Deus permitir, vamos nos ver no culto. Mas estejam orando, leve a sério. Seja mais um a proclamar as verdades de Deus e andar nessa atmosfera de milagres. Amém? Eu agradeço a você sua atenção, agradeço esse tempo que você parou aí na frente dessa tela, não é? Para me ouvir esse tempo. E eu creio que a oração que fizemos aqui está registrada diante de Deus. E nós vamos viver nessa atmosfera e vamos viver nessa onda de milagres. Eu quero viver para ver testemunhos de milagres acontecendo hoje, assim como foram nos dias de Jesus. Eu quero ver gente curada de Covid, não só pela cloroquina ou pela azitromicina, ou seja lá pelo que for, mas pelo poder de Deus também. Deus pode curar quem quer que seja do que for, inclusive de loucura, inclusive de doenças psicossomáticas, que tem tratamentos psiquiátricos também, de doenças neurológicas, como foi essa doença aqui do texto que nós lemos hoje. Esse menino tinha uma opressão na vida dele, nos nervos dele e no cérebro dele. E eu quero viver para ver os testemunhos do Senhor, os milagres de Deus no nosso meio, na nossa família, na nossa casa e na Insegec em São Paulo. Vamos continuar nesse lugar de oração, nesse lugar de fé, de dependência sobrenatural do Senhor. Sabe, irmãos, como isso é glorioso, como isso é o que nos move, né? É o que nos move. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa força. E assim nós vamos continuar orando pela família, pela cidade, orando pelo Brasil, orando por todas as nossas necessidades. Senhor, faz milagres. Eu quero ver os teus milagres. Amém?
Muito obrigada. Até domingo e até quarta, né? Se Deus assim também nos permitir. Mas eu vou estar lançando essa palavra, essa outra live, esse outro vídeo que eu vou fazer. Eu estou produzindo antes do fim de semana. Já vou estar mandando esse link aí, bem importante para esse momento atual da nossa cidade, da política, do que nós estamos vivendo hoje, da posição da igreja espiritualmente falando. Fica ligado aí e eu vou estar soltando esse link nas minhas redes sociais e nos grupos da igreja para que você possa ouvir, analisar, ponderar, tirar suas conclusões. Amém? Deus abençoe, meu abraço e minha sincera gratidão por você. Amanhã tem a live da Malu à tarde, tem os pastores de Mongaguá à noite, tem a sexta-feira é a Monique, não sei se ela vai poder fazer ou alguém vai fazer no lugar dela, que ela está viajando essa semana. Mas sábado recomeçamos e domingo tem culto de manhã, tem live de tardezinha e na segunda começa tudo de novo. Amém? Vamos adiante? Obrigada e não desista. Creia no seu milagre. Entre nessa dimensão de fé e do sobrenatural de Deus para a sua vida. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe, Mônica. Amém, Neuzinha. Amém, querida. Kátia, Deus abençoe. Maria, Neuma. Oi, Neuma, você tá bem? Irmão Antônio, boa noite, descanse, seja renovado. Beijo para a irmã Elza. Quem mais está por aí? Maria Lira, Deus abençoe, minha querida. Eu sei que a Mônica está aí, não sei se já foi embora. Pastora Neide. Alderiza. Oi, Gessilene. Deus abençoe, saudade de você. Cida. Obrigada. Oi, Neuzinha. Amém, Neuzinha. Vamos ver milagres. Você ora por mim, ora por você e nós vamos ver os milagres de Deus. Mônica, beijo na sua mãe, nos meninos, nas meninas, no Ricardo. Helenice, beijo no Juarez, na Ana. Marcela, Deus abençoe, beijão para você, viu? Obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo aqui conosco, por acompanhar as lives. Georgina, diretamente da Bahia, abraço aí para sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos, seus meninos, né? Receba aí o meu abraço, tá bom? Você faz falta, logo, logo você tá de volta aí. Mas enquanto você estiver aí na Bahia, seja bênção. Amém. Deus abençoe. Um abraço para você também. Neuma, Valdemir, muito obrigada pela companhia. Deus abençoe. Obrigada, queridos. Vocês são bênção. Euzinha. Quem mais ainda tá aí? Fala um oi aí que eu respondo. Para eu saber quem que tá aí. Oi, Beth. Saudade de você, minha irmã. Um abraço para você. Seja renovada. Um abraço, viu? Que o Senhor te fortaleça. Espero lhe rever em tempo oportuno. Mas enquanto isso, que Deus lhe renove. Irmã Marlene, Deus lhe abençoe. Alderiza, dá um abraço para todo mundo.
Ô, Fernando, você já chegou? Deus te abençoe, te renove, te fortaleça, refaça você de tudo que você passou lá na Bahia, né? Que o Senhor te renove. Irmã Aldina, que bom que a senhora está aí. Olha, estou com saudade, mas receba meu abraço, minha oração, que a senhora tenha uma noite de paz maravilhosa e que todo milagre que Deus já lhe prometeu, a senhora aguarde até agora, a senhora veja. Sueli, Deus abençoe, querida. Um beijo, boa noite, bom descanso. Amém? Vamos ver quem está mais aí. Que demora um pouquinho para atualizar aqui o chat. Vocês falam, aí demora uns segundos, tá? Amém. Bom descanso para a senhora também. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Pessoal, muito obrigada pela presença. Dorme com Deus, sonha com Jesus, com os anjos, toda a provisão do